tudo bem com vocês? Hoje é dia 1º de junho, nós vamos agora para a nossa próxima aula, nossa aula de artes, né? Na aula passada, a gente pôde começar a observar os conteúdos do capítulo 3, Vamos Brincar na Praia. E a gente pôde observar, né, como é composto um cenário para a construção aí de uma apresentação de uma peça teatral, como os atores se preparam, como eles se vestem a caráter, né? Como a gente pode ter peças teatrais onde o espaço, o cenário é produzido de acordo com o tema daquela peça e como existem peças onde o cenário fica limpo, sem nada, para os atores explorarem ali de forma diferente, né? E hoje nós vamos ver um pouco aí na página 275 sobre o palco e os tipos de palco. Nós vamos observar aí, né, um conteúdo um pouco parecido com o que a gente viu anteriormente em alguns conteúdos de arte. E nós vamos nos aprofundar nesse conteúdo na aula de hoje, tá certo? Então, observem as imagens, façam aí uma associação, né, com as imagens, as explicações do que é cada tipo de palco e suas características e observem aí direitinho os conteúdos para você aprender um pouco mais. Vamos lá? É no palco que ocorre a apresentação, a ação teatral. Ele pode ser de madeira, em um tablado, como aí na imagem que vocês estão vendo. Ele pode ser redondo, pode ser na rua, uma sala da escola, uma igreja, enfim, qualquer lugar no qual se desenvolve o espetáculo. Aí no ícone oralidade, no livro de vocês, na página 275, a gente pode ver aí uma indagação, né, para a gente refletir um pouco. Você já assistiu a algum teatro na rua? Se sim, onde, quando, na sua cidade, existem grupos que se apresentam na rua? Então, vocês já passaram por essa experiência de assistir a uma apresentação teatral acontecendo assim na rua, ou usando um espaço como na escola, né, sem um palco, sem ser num teatro, sem ser num palco? Vocês já viram alguma apresentação teatral utilizando algum outro tipo de espaço físico para se apresentar? Agora nós vamos observar alguns tipos de palco. O palco ele existe há milênios. Cada lugar e época concebem cenários para os palcos de formas diferentes. Então a gente vai conhecer agora o tipo do teatro grego. O teatro grego era um espaço natural, circular e aberto. A plateia ficava ao redor da orquestra ou do espaço central, onde era feita a apresentação. Atrás da orquestra existia um lugar em que se guardavam os materiais e as roupas dos atores, que entravam em cena por 3 lados. Então aí vocês podem estar observando, né, as ruínas históricas de um teatro grego e observar aí como era a sua estrutura. Então veja, né, que as arquibancadas parecem até de um estádio de futebol. E nessa mesma página 275, vocês vão ter aí a mão na massa, uma atividade para vocês fazerem um croquis que represente o teatro grego. Utilize uma folha A3. Se você não tiver uma folha A3, use seu caderno, lápis, régua, compasso, o que você tiver disponível em casa para realizar o desenho. Mas lembre-se dos elementos fundamentais, como o espaço circular, a orquestra, as arquibancadas, entre outros detalhes. Então, observe bem a imagem para você fazer um bom desenho. Na página 276, nós vamos ver um pouco sobre o teatro romano. Em Roma, foram construídos imensos teatros ao ar livre, capazes de acolher 15 mil espectadores. O palco era quase sempre coberto e um toldo poderia ser estendido para abrigar os espectadores caso chovesse. Um teatro muito famoso, o que não foi usado apenas como teatro, é o Coliseu em Roma. E aí nós vamos ver nessa mesma página um texto para a gente saber um pouco mais sobre esse famoso teatro, o Coliseu. Então acompanhe a leitura aí do texto no seu livro em casa. Mundialmente conhecido, o Coliseu, construído por ordem do imperador Vespasiano e concluído durante o governo do seu filho Tito, é um dos mais grandiosos monumentos da Roma antiga. Os assentos eram de mármore e a escadaria ou arquibancada
dividia-se em 3 partes correspondentes às diferentes classes sociais. O pódio para as classes altas, a meianiana, setor destinado à classe média, e os pórticos para a plebe e as mulheres. A tribuna imperial ficava no pódio e era ladeada pelos assentos reservados aos senadores e aos magistrados. Por cima dos muros ainda se podem ver as bases de sustentação da grade de cobertura de lona destinada a proteger do sol os espectadores. Suas arquibancadas tinham capacidade para 80.000 pessoas. O Coliseu de Roma foi construído sobre o lago da casa de Nero, a Domus Áurea, e ficou conhecido como Coliseu porque ali foi achada a estátua gigante colosso do imperador. Conta a história que os gladiadores lutavam na arena e que o Coliseu era o lugar onde os cristãos eram lançados aos leões. Para a inauguração, apenas 8 anos depois do início das obras, em 80 d.C., as festas e os jogos duravam 100 dias. As atividades do Coliseu foram encerradas em 523 d.C., mas o espaço permanece carregado de um clima misterioso e o símbolo do Império Romano da Cidade Eterna. Então é isso, gente. A explicação aí está feita, né? Na página 275, vocês vão poder ver aí um íconezinho, né? A seção Mão na Massa, onde está pedindo para vocês representarem aí um teatro grego. Utilize uma folha A3. Tio, eu não tenho folha A3 aqui na minha casa. Não tem problema. Use o material que você tem disponível na sua casa, tá certo? Se puder, se for possível, conseguir, né? Quando a gente pedir o material, se for possível você conseguir, beleza. Se não for, utilize os materiais que você tem disponível na sua casa. O importante é que você participe das atividades, né? Realize as atividades que estão propostas, tá certo? Então, você vai utilizar lápis, régua, compasso, etc. para realizar seu desenho. Mas lembre-se dos elementos fundamentais, como o espaço circular para a orquestra, as arquibancadas, entre outros detalhes. Então, preste atenção nos detalhes aí, né, da representação do teatro grego para você construir aí o seu desenho, sua réplicazinha desse teatro, tá certo? Então é isso, gente. Eu vou deixar a agenda aqui para vocês anotarem na agenda escolar de vocês. E até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus, um beijão e tchau, tchau.